Já parou para pensar que o nosso corpo é como uma orquestra invisível? Pois é, ela tá tocando uma sinfonia perfeita agora mesmo, só para manter tudo funcionando. Mas quem rege tudo isso? Hoje a gente vai conhecer os maestros por trás dessa harmonia. E a grande pergunta é essa, né? Como é que um corpo com trilhões de células consegue coordenar absolutamente tudo? Um simples pensamento, digerir o almoço, como é que elas sabem o que fazer e quando? Bom, a resposta está em dois sistemas de comunicação geniais que trabalham em uma sintonia impressionante. Bora mergulhar nisso. Primeiro, a gente vai dar uma olhada geral na rede de comunicação do corpo. Depois, vamos explorar o que seria a fiação elétrica de alta velocidade e, em seguida, os mensageiros químicos que são um pouco mais lentos. Daí, a gente vai conhecer a torre de controle que comanda tudo e, para fechar, vamos entender como eles criam o equilíbrio perfeito. Então, para começar, o corpo tem dois sistemas principais de controle. De um lado, o sistema nervoso, que é, nossa, extremamente rápido, e do outro, o sistema endócrino, que é mais devagar, mas tem um alcance muito, muito maior. E o que é mais legal aqui é a diferença de estratégia entre os dois. Pensa no sistema nervoso como uma mensagem de WhatsApp. É super rápido, elétrico e vai direto ao ponto. Agora, o sistema endócrino, ele é mais como uma transmissão de rádio. Ele usa mensageiros químicos, os hormônios, que viajam pela corrente sanguínea e atingem um público bem amplo, sabe? Os efeitos demoram mais para aparecer, mas também duram mais. São duas abordagens totalmente diferentes, mas com o mesmo objetivo: controle e coordenação. Vamos falar primeiro da parte elétrica da nossa orquestra. O sistema nervoso é essa nossa rede de comunicação de altíssima velocidade. É ele que cuida das reações rápidas e do controle mais preciso. E o músico individual dessa orquestra é o neurônio. É essa célula que carrega a mensagem, sabe? É o pulso elétrico que viaja pelo corpo numa fração de segundo. Cada neurônio é uma pecinha fundamental nessa rede toda complexa. Tá, mas como é que a mensagem passa de um neurônio para o outro? É aí que a mágica acontece, na sinapse. Eles não se encostam de verdade, sabia? Existe um espacinho mínimo entre eles. E é ali que a mensagem elétrica vira um sinal químico para conseguir pular para a próxima célula. Olha só que incrível esse processo. Quando o impulso elétrico chega lá no finalzinho do primeiro neurônio, ele faz com que o cálcio entre na célula. Esse cálcio, então, avisam as bolsinhas, as vesículas, para liberarem os neurotransmissores nesse espaço. Esses neurotransmissores se conectam no neurônio seguinte e, pronto, um novo sinal elétrico é gerado. É uma conversão de elétrico para químico e de volta para elétrico, tudo num piscar de olhos. Agora, vamos mudar um pouco o ritmo e conhecer a outra parte da nossa orquestra, o sistema endócrino, que usa esses mensageiros químicos para conseguir efeitos mais gerais e que duram mais tempo, influenciando tudo, desde o nosso crescimento até o nosso humor. O instrumento do sistema endócrino é o hormônio. Pensa nele como se fosse uma carta enviada pelo correio. Ela viaja por todo o sistema pela corrente sanguínea, mas só quem consegue ler a carta são as células que têm o endereço certo, ou seja, os receptores específicos para aquele hormônio. E quem é que rege essa sinfonia toda de hormônios? A resposta está lá no cérebro. O hipotálamo e a hipófise são os grandes maestros, controlando a liberação de hormônios que, por sua vez, vão comandar outras glândulas espalhadas pelo corpo. Vamos entender melhor essa relação de comando. O eixo hipotálamo-hipófise é o centro de controle de todo o sistema endócrino. É uma verdadeira torre de comando. E essa cadeia de comando funciona assim, ó. O hipotálamo manda um sinal para a hipófise usando uns vasos sanguíneos específicos só para isso. Aí a hipófise entende o recado e libera os seus próprios hormônios na corrente sanguínea geral. E são esses hormônios que viajam pelo corpo para dar ordens a outras glândulas. É uma hierarquia bem clara e super eficiente. E aqui a gente tem tipo um cardápio das ordens que a hipófise anterior pode enviar. Cada hormônio tem um alvo certinho. O TSH, por exemplo, vai para a tireoide, o ACTH para as glândulas suprarrenais e por aí vai. É como se fosse um sistema de controle remoto super específico que regula funções vitais pelo corpo todo. Muito bem. Agora vamos ver como essas duas partes da orquestra, a rápida e a lenta, tocam juntas para manter o corpo em equilíbrio, um estado que a gente chama de homeostase. O nosso primeiro exemplo é uma coisa que acontece todo santo dia: o controle do nível de açúcar no sangue depois que a gente come alguma coisa.
Depois de comer, principalmente carboidratos, o nível de glicose no sangue sobe. Isso é um sinal para o pâncreas liberar insulina, que é o hormônio que basicamente abre a porta das células para a glicose poder entrar. Ao mesmo tempo, a produção do glucagon, que faz o contrário, é diminuída. É um balé hormonal super preciso para garantir que as nossas células tenham energia. E quando esse balé desafina, podem surgir problemas como diabetes. Agora, um outro exemplo que mostra a velocidade do sistema nervoso em ação, a regulação da nossa pressão arterial. Sabe quando a gente levanta rápido demais e fica meio tonto? Então, a pressão arterial pode variar muito rápido. Imediatamente, sensores nas artérias percebem essa mudança e mandam um alerta para o cérebro. Em milissegundos, o cérebro ajusta o batimento do coração e a largura dos vasos para corrigir a pressão. É um circuito de feedback automático, muito rápido, todo orquestrado pelo sistema nervoso. Falhas nesse reflexo, inclusive, podem levar a problemas crônicos como a hipertensão. E é assim que a sinfonia continua. Enquanto a gente vive o nosso dia a dia, essa orquestra interna trabalha sem parar, com cada sistema no seu papel, tudo perfeitamente afinado para manter a gente em equilíbrio. E o melhor de tudo, a gente nem precisa pensar nisso. É a beleza silenciosa e complexa da nossa fisiologia. E isso tudo nos leva a uma última pergunta para a gente refletir. Além dessa comunicação neural e hormonal, que outras sinfonias incríveis, invisíveis, estão acontecendo dentro do nosso corpo nesse exato momento? A verdadeira maravilha está nesses detalhes que a gente nem percebe.